Bem-vindos. Olha, hoje a gente vai pegar um documento que gerou um debate enorme no Brasil. É a Lei número 13.869 de 2019. A maioria conhece como a Nova Lei de Abuso de Autoridade. É um texto, denso, mas que mexe na relação entre o Estado e cada cidadão. E a nossa missão aqui não é só, sabe, listar os crimes. É tentar entender a filosofia por trás da lei. Ela foi pensada para ser um escudo para o cidadão contra os excessos do poder. Ou, no fim das contas, virou uma potencial mordaça para quem investiga e julga. Exatamente. E para a gente navegar nessa tensão, o ponto de partida é um só: a intenção. O coração desta lei é a ideia central, é que não se pune um erro, uma falha técnica. O que se pune é a ação feita com um propósito muito claro, o que a lei chama de finalidade específica. Certo? Vamos desempacotar isso. Finalidade específica soa a jargão jurídico, né? Na prática, o que isso quer dizer? Que um agente público tem de ter tido uma má intenção comprovada. Precisamente. O artigo 1º, que é, assim, a espinha dorsal de tudo, ele diz que para haver o crime de abuso de autoridade, a ação tem que ter sido motivada por uma de três coisas. Primeiro, a intenção de prejudicar outra pessoa. Segundo, a intenção de beneficiar a si mesmo ou a um terceiro. Ou, e esta é talvez a mais subjetiva, por mero capricho ou satisfação pessoal. Ah, Se não houver prova de uma dessas três intenções, a ação, por mais errada que tenha sido, não é crime segundo essa lei. é aqui que a coisa fica realmente interessante e, e complicada. Um juiz ou um promotor que toma uma decisão polêmica que depois é revertida, eles não poderiam ser acusados de abuso com base nisso? Essa foi a má preocupação durante a tramitação da lei. Por isso, foi incluída uma salvaguarda muito explícita no texto. O parágrafo 2º diz com todas as letras, olha: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Certo. O objetivo foi proteger a independência funcional. O juiz precisa ter liberdade para julgar com base na sua convicção, sem o medo de ser processado criminalmente se a interpretação dele não for, digamos, a majoritária. Mas essa linha não é perigosamente tênue. O que impede que um agente cometa um abuso claro e depois se defenda dizendo que foi só uma interpretação divergente? Onde é que se traça essa fronteira, né? Entre um erro de julgamento e uma má-fé disfarçada de interpretação. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão e o grande desafio na aplicação da lei. A fronteira é definida pela prova daquela finalidade específica que a gente mencionou. O acusador terá de demonstrar que a decisão não foi um mero erro, mas que foi motivada, sei lá, por vingança, por favoritismo ou por um capricho. Se existe um histórico de perseguição daquela autoridade contra aquela pessoa, por exemplo, ou e-mails que provem a intenção de prejudicar, aí a tese da mera divergência enfraquece. Entendi. Mas é sem dúvida um campo de batalha jurídico bem complexo. Certo. É uma camada de proteção para os dois lados, então. Agora, quando a gente fala de autoridade, quem é que está na mira desta lei? Estamos falando só de polícia e juízes? Nem de perto. O alcance é surpreendentemente vasto. O artigo 2º definiu o que a lei chama de sujeito ativo de uma forma muito abrangente. Basicamente, qualquer agente público, seja ele servidor de carreira ou não, de qualquer um dos três poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Exato. E em qualquer nível: União, estados e municípios. E isso vai desde o topo da pirâmide até a base, então. Exatamente. A lei até lista exemplos para não deixar dúvidas, sabe? Servidores públicos, militares, deputados, senadores. Presidente, governadores. Sim, prefeitos, juízes, promotores, membros dos tribunais de contas. A lista é enorme. E tem o detalhe que vai ainda mais longe. A lei diz que se aplica mesmo a quem exerce a função de forma transitória ou sem remuneração. Peraí, isso é surpreendente. Quer dizer que até um voluntário numa mesa de voto, um mesário, ou um jurado num tribunal podem ser enquadrados? Em tese, sim. Se um mesário, por mero capricho, decide dificultar a vida de um eleitor específico, impedindo que ele vote sem razão legal, e essa intenção for provada, ele estaria cometendo um ato de abuso de autoridade. Nossa! O alcance é muito maior do que se imagina. A ideia é que qualquer pessoa que exerça uma parcela do poder do Estado, por menor que seja, está sujeita a essas regras.
Ok, a intenção é a chave e o alcance é vasto. Mas vamos imaginar um cidadão comum. Onde é que ele sentiria o impacto desta lei no dia a dia? Que ações concretas de um polícia, de um promotor, passaram a ser crime? É aí que a lei se torna mais palpável, né? Muitas das novas regras focam em proteger os direitos de uma pessoa nos momentos mais vulneráveis, uma investigação ou uma detenção. Por exemplo, a lei criminaliza decretar uma prisão quando é óbvio que não há base legal para isso. Certo. Não é uma discordância sutil, a lei fala em manifesta desconformidade. Ou seja, uma prisão claramente ilegal. E durante a detenção. Aí as proteções são muito específicas. Passou a ser crime constranger um preso com violência ou ameaça a confessar algo ou a entregar um colega. Ah, isso reforça o direito de não produzir prova contra si mesmo. Exato. E outra mudança significativa. É proibido continuar a interrogar alguém que disse claramente: quero ficar em silêncio ou quero esperar pelo meu advogado. Entendi. Antes, essa insistência era uma tática comum, né? Agora pode ser crime. Isso parece uma mudança cultural importante na forma como os interrogatórios devem ser conduzidos. E a lei também fala de horários, certo? E isso gerou muito debate. A lei basicamente acaba com os interrogatórios de madrugada a pessoas que já estão presas. O interrogatório durante o repouso noturno foi proibido, a não ser em casos de flagrante delito. Uhum. Ou se o próprio preso, claro, assistido por um advogado, concordar em falar. É uma tentativa de garantir que a pessoa esteja em plenas condições para responder. E não é só nos interrogatórios, né? A proteção também se estende à casa da pessoa, não é? Sim, no que diz respeito ao cumprimento de mandados judiciais. A lei criminaliza a entrada ou permanência em casa de alguém sem autorização judicial ou fora das condições legais. E o detalhe mais prático é que se tornou crime cumprir um mandado de busca e apreensão entre as 9 da noite e as 5 da manhã. Ah, sim. Acabaram aquelas operações policiais que começavam de madrugada na casa dos investigados, algo que se tornou muito comum. É interessante como a lei vai nesses detalhes operacionais. E tem uma atualização mais recente, de 2022, que introduziu um conceito que parece muito moderno: a violência institucional. O que isso quer dizer? Essa é uma adição fundamental e que visa proteger não o suspeito, mas a vítima. O artigo 15A criminaliza a prática de submeter uma vítima de crime violento ou uma testemunha a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos. Certo. A ideia é evitar que a pessoa tenha de reviver o trauma várias vezes sem que isso seja estritamente necessário para o processo. É uma proteção contra a revitimização pelo próprio sistema de justiça, algo que grupos de direitos humanos e associações de vítimas pediam, olha, há muito tempo. Fica claro que há um foco enorme nos direitos do indivíduo. Mas a lei também parece se preocupar com a saúde da investigação em si, com a lisura do processo. Sem dúvida. A lei tenta estabelecer regras de fair play, sabe, para a investigação. Por exemplo, torna-se crime não só obter uma prova por um meio obviamente legal, como uma escuta clandestina, mas também usar essa prova no processo, sabendo que ela é ilícita. E também proíbe o início de investigações do nada, certo? Exato! Um dos artigos mais importantes proíbe a instauração de um procedimento investigatório contra alguém quando não há qualquer indício de crime. Ah, O objetivo é claro: evitar que o aparato estatal seja usado para perseguições pessoais ou políticas, as chamadas fishing expeditions, né? Onde se investiga a vida de alguém na esperança de encontrar alguma coisa errada. e isso nos leva a um ponto que, assim, parece ter sido escrito a pensar na era das redes sociais e da cobertura da mídia. Falo da divulgação de informações e do julgamento pela opinião pública. Sim, você está falando do famoso artigo 38. Ele proíbe que o responsável pela investigação seja um delegado, um promotor, antecipe a atribuição de culpa através da comunicação social. Isso antes de as apurações estarem concluídas e a acusação formalizada. Este artigo parece uma resposta direta a certas operações midiáticas que a gente viu no passado, onde reputações eram destruídas muito antes de qualquer julgamento. Foi essa a intenção? Tudo indica que sim. Foi uma tentativa de frear o que muitos juristas chamam de espetacularização do processo penal. A imagem de um investigado sendo levado para a delegacia, com o nome e foto nos jornais, muitas vezes com declarações da autoridade dando o caso como resolvido. Pois é. O causa danos à presunção de inocência que são
por vezes irreversíveis, mesmo que a pessoa seja absolvida anos depois. Este artigo tenta reequilibrar a balança. Ok, a lei define crimes com muito detalhe. Mas vamos ao fim da linha. Se um agente público é de fato condenado por um desses atos, o que acontece com ele? Quais são as consequências reais? As consequências são sérias. Primeiro, a condenação torna automática a obrigação de indenizar a vítima pelo dano causado. Uhum. O próprio juiz criminal já fixa um valor mínimo na sentença. Depois, vêm as sanções mais pesadas. A inabilitação para exercer cargos públicos por 1 a 5 anos e a mais grave de todas, a perda do cargo, mandato ou função. Então, um juiz ou um policial condenado por abuso de autoridade perde o emprego? Aqui está um detalhe crucial. Não é automático. A perda do cargo e a inabilitação não são uma consequência da primeira condenação. A lei exige 2 condições. Primeiro, que o agente seja reincidente num crime de abuso de autoridade. Ah, então ele precisa cometer o crime uma segunda vez. Exatamente. Ele precisa ter sido condenado uma vez e depois cometer o crime de novo. E segundo, mesmo na reincidência, a perda do cargo não é automática. O juiz tem que declarar de forma fundamentada na sentença, explicando o porquê. Isso parece um freio importante. Quer dizer que um agente condenado uma vez não perde necessariamente o cargo. Isso não enfraquece o poder da lei? É um ponto de vista. Os defensores dessa regra argumentam que é uma garantia contra decisões excessivamente punitivas e que a perda do cargo é uma medida extrema. Certo. Ela deve ser reservada para casos de reincidência comprovada. Já os críticos, por outro lado, dizem exatamente o que você sugeriu, que isso pode diminuir o receio da punição. Entendi. É mais um exemplo daquele equilíbrio tenso que a lei tenta, com maior ou menor sucesso, alcançar. Percorrendo todos esses pontos, fica a sensação de que esta lei é um mecanismo complexo de freios e contrapesos, né? Ela tenta, a cada artigo, equilibrar a necessidade de o Estado agir com força e a necessidade de proteger o cidadão de essa força ser usada de forma errada. O que é fascinante do ponto de vista técnico é esse esforço constante em separar o ato da intenção. A lei tenta, a todo custo, distinguir o erro funcional, a falha humana, a interpretação diferente do abuso deliberado, da ação feita com o propósito de prejudicar. Uhum. É uma fronteira que, na prática, é muitas vezes cinzenta e difícil de provar, mas que é absolutamente essencial para a saúde da democracia. E no final desta análise, parece que a grande questão não está só no texto da lei, mas na sua aplicação. O desafio é garantir que ela funcione como um escudo eficaz para o cidadão, sem se transformar numa arma usada para intimidar ou neutralizar agentes públicos que estão fazendo o seu trabalho de forma legítima. Exatamente. A lei no papel é uma coisa. O seu impacto real dependerá da coragem e do equilíbrio dos tribunais em aplicá-la caso a caso. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Esta lei foi desenhada para um sistema de justiça ideal, onde a prova da intenção pode ser julgada de forma imparcial. Mas na vida real, num ambiente político e social muitas vezes polarizado, como é que se garante que a interpretação de um ato como abuso ou erro não seja ela própria influenciada por pressões externas? Talvez o verdadeiro teste da lei não esteja em punir o abuso de autoridade, mas em fazê-lo sem cometer outro.